Queridos irmãos, no próximo dia 14, nós iniciaremos a nossa campanha Daniel de jejum e oração, 21 dias jejuando e dedicando o nosso coração mais intensamente a buscar o Senhor na oração e na leitura da palavra. Se nós vamos iniciar um tempo de jejum, é preciso que estejamos preparados para isso. E a primeira preparação é compreender quais são os propósitos de um tempo de jejum. Afinal, quais os motivos que podem me levar a jejuar? A palavra de Deus apresenta para a gente alguns motivos muito claros. O primeiro deles é a necessidade que temos de nos humilharmos diante de Deus. O reino de Deus é bem diferente do reino do mundo. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Nos reinos deste mundo, nós crescemos à medida que nós expomos os nossos pontos fortes, aquilo que nos faz parecer mais capazes que outras pessoas. No reino de Deus, nós caminhamos à frente quando nós abraçamos a nossa fragilidade e quando humildemente reconhecemos a nossa dependência de Deus. Uma das maneiras de nós reconhecermos o quanto somos frágeis é justamente jejuando. A fome física nos lembra do como nós somos fracos, do como nós somos dependentes de algo ou alguém que nos sustente e nos faça permanecer de pé. Portanto, o primeiro propósito do jejum é que nós nos comportemos como cidadãos do reino de Deus, aprendendo a abraçar nossa fragilidade, nossas limitações e recordando, inclusive sentindo a fome física, que nós somos dependentes do Senhor e da força da sua palavra. O segundo motivo para o jejum é ouvir mais atentamente a voz de Deus. Em vários lugares na Sagrada Escritura são convocados tempos de jejum em que as pessoas se dedicam a escutar a voz do Senhor, a palavra do Senhor e receber direção da parte dele. O jejum é um sinal de que nós estamos dedicando um tempo, consagrando, separando um tempo para nos alimentarmos daquilo que vem de Deus. E o pão de Deus é a sua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O terceiro motivo para o jejum é a busca de uma libertação. O Senhor Jesus Cristo disse um dia aos seus apóstolos: há uma casta de demônios que só é expulsa por meio de jejum e oração. E o próprio Jesus, durante 40 dias, antes de iniciar o seu ministério, lutou contra as armas do inimigo em oração e jejum no deserto. Libertação é algo que também é fruto de jejum e de consagração ao Senhor pela oração. Além disso, mais um motivo de jejum é a intercessão. A Escritura nos fala de pessoas que se colocaram a interceder por outras por meio do jejum. É um modo eficaz de fazer o nosso próprio corpo orar com a mente e o coração. Quando nós estamos envolvidos numa causa de intercessão e quando todo o nosso ser está entregue à oração, o jejum manifesta que também o corpo, assim como a alma, está em prontidão diante do Senhor e está envolvido, investido desse peso de oração que o Espírito Santo nos dá por alguém ou por alguma causa pela qual nós devemos interceder. Todo aquele que jejua espera, por esses motivos dos quais nós falamos, que o Senhor intervenha em seu socorro ou em socorro de causas e situações que são apresentadas a Deus durante o jejum. Esse tempo de jejum, 21 dias,
ao qual nós nos dedicamos agora é chamado de jejum de Daniel, porque ele é inspirado numa passagem do livro de Daniel, no qual o profeta se apresenta ao Senhor durante 21 dias com uma dieta alimentar muito frágil, muito simples, enquanto ele intercede pela intervenção de Deus a favor do seu povo. 21 dias em que Daniel, no meio das suas atividades diárias, consagrou-se a buscar o Senhor na frugalidade da alimentação, evitando manjares, ou seja, tudo aquilo que dava prazer ao paladar, mas que não era necessário para o seu sustento. Agora, então, nós falamos sobre o como jejuar. O jejum de Daniel é um jejum parcial. Não ficamos sem nos alimentar por 21 dias, obviamente. Esse jejum significa que durante esses 21 dias cortamos coisas que são agradáveis ao paladar, mas que não são necessárias para a alimentação. Algumas dessas coisas nos primeiros dias de jejum, porque o nosso organismo está acostumado a elas, vão parecer fazer muita falta. Quem sabe um pouquinho de dor de cabeça ou um pouquinho de ansiedade, porque descontamos na comida a ansiedade da qual sofremos, principalmente em comidas doces ou em comidas ou bebidas que têm cafeína. Portanto, não se espante porque nos primeiros dias do jejum vem um pouquinho de dor de cabeça ou quem sabe um pouquinho de irritação, porque você cortou alimentos não necessários para o sustento, principalmente excesso de açúcar e café. É natural. Terceiro dia, essa dor de cabeça, essa irritação vai embora, porque o seu organismo vai ficando livre dessa dependência. Depois, durante o jejum de Daniel, nós podemos escolher de uma coisa. Ou começar a alimentação diária a partir do meio-dia, almoçamos, jantamos, ou simplesmente cortar uma das refeições. Tomamos café e almoçamos, mas não jantamos, tomamos apenas um chazinho, ou quem sabe uns biscoitos, ou então alguma outra refeição é cortada. Sem nenhum tipo de extravagância, ninguém deve ficar sem comer, principalmente se tem algum tipo de atividade mais exigente. Então, algumas pessoas poderiam ficar bem sem se alimentar até o meio-dia, outras talvez não possam fazer isso. Faça segundo as suas possibilidades e aquilo que o bom senso dita a você. Mas lembre-se, é preciso um pouco de generosidade para fazer qualquer tipo de jejum. A gente pode já desde agora começar a limitar um pouco a alimentação para que no dia 14, na quarta-feira, a gente já esteja comendo um pouquinho menos. E lembre-se, quando terminar o jejum, volte à sua alimentação normal gradativamente para que o seu organismo possa se ajustar a ela também. O jejum, repito, não é um tempo de extravagâncias, mas exige um pouquinho de generosidade para que a gente possa, durante esses dias, lembrar continuamente da nossa dependência de Deus e do quanto nós precisamos do poder da sua palavra nos dando direção. No primeiro dia do jejum ou nesses dias anteriores, ore ao Senhor e apresente a Deus motivos pelos quais você vai jejuar. Se quiser, escreva esses motivos, coloque na sua Bíblia para que todos os dias você possa lembrar deles na sua oração pessoal. Repito, faça o jejum com discrição, ninguém precisa saber, sem extravagâncias, sem exageros que podem prejudicar a sua saúde, mas com generosidade de coração, para que seja um tempo de busca do Senhor, um tempo em que a sua atenção vai estar voltada para a direção de Deus, para a sua vida, nesses tempos desafiadores que a gente está vivendo.